porque tinha inveja, né? Eles tinham inveja de Jesus. Não foi por outra coisa que eles entregaram, foi simplesmente porque tinha inveja da competência de Jesus. Então Jesus era muito competente, ele pregava muito bem, e os judeus tinham inveja, né? Eles tinham inveja de Jesus. Não é incrível? Então tudo que a gente dizer aqui é bom que a pessoa já fica já sabendo, né, que o motivo da entrega, o motivo deles matar Jesus foi por causa da inveja, né? Foi por causa da inveja de Jesus, né, que eles tinham de Jesus. Então isso aí tem que ficar claro, isso aí tem que ficar claro para as pessoas, para que ninguém tenha dúvida o motivo, né, por que eles mataram Jesus. Olha o verso 18, agora olha o verso 19. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Então você percebeu o conselho da esposa de Pilatos aqui? Ela sabia que Jesus não era inocente, ela sabia que os judeus tinham ciúmes dele, tinham inveja dele. Então ela falou para ele: não mexe com esse homem não castiga ele, não faz nada com ele não, porque esse homem não deve nada, isso tudo é mentira, eles estão inventando tudo isso aí, né, para condenar ele. Por isso acredito que não adiantou, porque Pilatos obedeceu, foi o povão. O Pilatos obedeceu o povo, porque ele queria permanecer no cargo, ele não queria perder o cargo. E se ele não condenasse Jesus, ele perderia o cargo, ele perderia o poder de político daquela época. Isso não é incrível isso aí? Ele trocou o poder, trocou tudo, e condenou a alma, uma pessoa inocente. Agora, o verso 20. O chefe do sacerdote e os líderes judeus comoveram a multidão, convenceram a multidão, a pedir o governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Você percebeu? Barrabás é que era um criminoso. Barrabás eu vou ler aqui na narrativa, a narrativa que eu elaborei aqui a respeito desse assunto, vocês vão ficar impressionados. Quem era Barrabás? Muitas pessoas não sabem quem era Barrabás, porque as pessoas às vezes pregam sobre isso aí, mas eles só falam assim: não, Barrabás é que era para ser morto, mas na verdade quem morreu foi Jesus e tal, mas não aprofunda no assunto. Vocês vão ficar impressionados a profundidade aqui que eu vou dar a respeito desse assunto aqui, você entendeu? Vocês vão ficar impressionados aí. Então vamos prosseguir aqui, verso 21. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Você percebeu? Barrabás, eles queriam que soltasse era Barrabás e não Jesus. Olha o verso 22. Pilatos perguntou: o que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Você viu? Crucifica. Vocês vão ver, porque eles não apresentavam motivo, eles não conseguiam apresentar motivo. Olha o verso 23. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Você pensou, ele não respondia a resposta de Pilatos, ele só mandava crucificar: mata, crucifica, mas não respondia, porque não tinha motivo, eles não tinham argumento, eles não tinham nada para apresentar contra Jesus, eles só ficavam mandando matar, mandando crucificar, mas não apresentava nada. Você já viu contar alguma história por aí a respeito desse assunto, dessa natureza aqui? Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer no mundo, nem no mundo político, nem no mundo religioso, em lugar nenhum no mundo nunca aconteceu uma história como essa. Não é incrível isso aqui? Aí fala o verso 23. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Era só isso que eles sabiam falar: crucifica. Olha o verso 24. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem, isso é com vocês. Mas vocês vão perceber que nem isso aqui não resolveu. Nem isso aqui não resolveu a situação de Pilatos. Mesmo ele lavando as mãos, porque ele sabia que Jesus era inocente, por que
ele não soltou ele então? Se ele sabia que ele era inocente, por que ele falava assim? Eu vou ler aqui, depois vocês vão ficar impressionados. Ele falava assim: eu vou castigar ele e depois eu soltarei. Mas se ele sabia que ele não tinha feito nada, então a obrigação dele como autoridade, a autoridade máxima lá, condenar ou não condenar, estava nas mãos dele. Então que só que liberasse o homem, que o homem não devia nada. Você percebe? Mas não, ele foi pela cabeça da multidão, pela cabeça do povo. E o povo, você já viu essa expressão por aí, que rola por aí até hoje? A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, porque você viu aqui a voz do povo aqui foi condenar um homem inocente. Como que a voz do povo é a voz de Deus? Você percebe o que Satanás, o que o diabo apronta por aí? Coloca isso na cabeça das pessoas, para as pessoas falar que a voz do povo é a voz de Deus. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Olha o verso 24, agora o verso 25, E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você percebeu? Eles falaram: não, pode matar, o castigo pode cair em cima de nós e dos nossos filhos, não tem problema não. Não é incrível? Olha o verso 26 e último. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Você já viu uma história? Eu fico impressionado com essa história. Eu não tenho nem palavras, para comentar uma coisa dessa. Vocês veem João? Vamos para João aqui. João está logo aqui na frente. Vamos para João capítulo 19. João capítulo 19, conferindo aqui, vamos conferir aqui, capítulo João 19, do 13 ao 16, vamos dar mais uma reforçada aqui, nessa história aqui, vocês vão ficar impressionados. Olha só, ao 13, versículo 13, quando Pilatos viu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gábata. Olha o verso 14. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Verso 15. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Você viu? Então eles não aceitavam Jesus como rei. E lá em Apocalipse capítulo 21, se eu não me falha a memória, lá fala que Jesus vai vir como rei dos reis, senhor dos senhores. Então eles não aceitavam Jesus como rei. Como que Jesus vai vir, esse povo que não aceitava, e até hoje tem gente que não aceita, como que esse povo vai para o céu com Jesus, se eles não aceitam ele como rei? Você viu o que está escrito aqui? É o que está escrito aqui na palavra. Olha o verso 16 e último. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificados, e eles os levaram. É incrível demais, você viu? Nós lemos só Mateus 27, né, uma partezinha ali, e João 19. Você vê Lucas, Marcos. Tem tanto, o apóstolo Paulo nas suas cartas também, ele faz na narrativa, ele narra a respeito desse assunto, da crucificação e da morte de Jesus. Por isso o tema de hoje, é no tribunal de Pilatos. Nós já vamos entrar diretamente aqui na narrativa, que sempre eu elaboro uma narrativa, eu faço o possível para elaborar essa narrativa aqui, porque é impressionante, para dar reforço, para dar conhecimento para as pessoas. Nós pregadores, nós precisamos transmitir conhecimento para as pessoas. Nós precisamos aprofundar no nosso sermão. Nós precisamos ter responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade social e responsabilidade espiritual. Nós não podemos pregar qualquer coisa. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós temos que falar o que está escrito e com responsabilidade. Por isso que eu elaboro essa narrativa aqui, porque como eu disse, eu sempre falo isso aqui, a Bíblia é bastante resumida, né? Então não tem como você ficar só na Bíblia, você precisa ter argumento mais aprofundado, fontes confiáveis, para você transmitir conhecimento para as pessoas, e com responsabilidade.
Olha só o que está escrito na narrativa que eu elaborei aqui. Presta bem atenção, presta bem atenção. Na sala de julgamento de Pilatos, o governador romano, Cristo estava amarrado como prisioneiro e a sala enchia rapidamente de espectadores. Porque veja bem, você viu que foi na véspera da Páscoa? E na véspera da Páscoa, lá em Jerusalém, a cidade ficava superlotada, porque vinha gente de toda aquela região ali, né? Vinha gente para comemorar a festa da Páscoa. Então tinha gente demais, mas demais na conta lá em Jerusalém. Todo ano tinha, né, a comemoração, e Jesus foi morto na noite da Páscoa, na véspera da Páscoa. Então rapidamente lotou a sala de espectadores, todo mundo curioso para saber o que ia acontecer com Jesus. Prosseguindo aqui, fala: os oficiais judeus não queriam entrar no tribunal romano, e a grande festa perderam para eles seu significado. Aqui eles não queriam entrar por duas coisas. Primeiro, eles não queriam entrar porque eles não queriam fazer um julgamento público, porque eles não tinham prova. Eles iam ficar decepcionados na frente do povo, e eles iam perder a moral lá, porque eles não tinham prova, não tinham nada para apresentar. Então por isso que eles não queriam. Em segundo plano, segundo ponto, é que eles não queriam ficar impuro, porque entrar num tribunal onde só tem injustiça, coisa. Então os judeus, eles não queriam ficar impuros. Se eles entrassem no tribunal, eles ficariam impuros e não poderiam participar da festa da Páscoa. Você percebeu? Então por isso está escrito aqui, os oficiais não queriam entrar no tribunal do governador romano, por essas duas coisas aí. Isso ficou bem explicado, né? Ficou bem explicado. E fala assim: o rosto do Salvador não apresentava as marcas de um criminoso, mas a marca do céu, porque o rosto de Jesus estava brilhando, o rosto dele brilhava, tinha um raio, tipo um raio solar no rosto dele brilhando. Então tinha as marcas. O Pilatos chegou a falar assim: esse homem é um Deus. Você acredita que Pilatos? Eu vou ler aqui, vocês vão ficar impressionados. Ele fala assim: e a aparência de Cristo produziu boa impressão em Pilatos. Você viu? Produziu boa impressão. O governador teve uma boa impressão. Claro, quem que não tinha uma boa impressão com o rosto de Jesus, com a aparência de Jesus? Ninguém, qualquer um tem uma boa impressão. Então fala: Pilatos decidiu perguntar aos judeus quais eram as acusações contra o prisioneiro. Ele falou: quem é este homem? E por que vocês o trouxeram? Olha só, você viu as perguntas, duas perguntas, uma atrás da outra aqui, e eles não conseguiam responder nada. Não é incrível essa situação? Aí fala assim: disse ele: que acusação vocês têm contra este homem? Tudo que eu estou falando aqui está registrado em João 18, versículo 29. Os judeus ficaram embaraçados. Você viu aqui? Os judeus ficaram embaraçados. Óbvio, pois como que eles iam falar o quê, moço? Pois o homem não tinha feito nada. Você não é curioso essa história? As histórias, toda a história de Jesus é curioso demais, desperta a curiosidade na gente, né? Olha aqui, prosseguindo, ele fala: não era possível comprovar as acusações que tinham contra Cristo. Você viu aí? Não despertavam um interrogatório público. Disseram que era um enganador chamado Jesus de Nazaré. Está registrado em João capítulo 7, versículo 47. Você viu? Eles não queriam um interrogamento público. Eles queriam que Pilatos condenasse Jesus. Vocês vão ver aqui, depois eu vou ler aqui. Porque Jesus era inocente, mas Pilatos era incompetente. Ele já tinha condenado várias pessoas inocentes. Aí eles pensavam: vamos ficar só nós e ele aqui na sala, porque aí sim a gente consegue dobrar ele e ele condena ele para nós. Por isso que eles não queriam gente lá na sala, não. Eles não queriam que ficasse ninguém lá na sala, para poder eles fazer as maracutaias deles lá e condenar Jesus como condenou a morte. Não é incrível isso aí? Ele fala: se ele não fosse criminoso, eles falaram para Pilatos, né? Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Está registrado no verso 30, João 19, verso 30. Não é incrível isso aqui? Ele fala: os sacerdotes pensavam que com o fraco vacilante, olha aí, com o fraco vacilante Pilatos poderiam sem dificuldade executar seus planos, porque ele já havia
condenado homens que não mereciam. Eu acabei de falar, a narrativa provou. Você viu? Então ele é vacilante. Aqui fala que ele era vacilante. Vacilante é incompetente. É o mesmo que incompetente. E eles acreditavam que se tivesse todo mundo em segredo lá, eles conseguiam dobrar ele, conversar ele, para ele condenar Jesus. Você já pensou que armadilha terrível, rapaz? Você já pensou que maracutaia, né, que as pessoas falam por aí, terrível? Né? Que escândalo, né? Que escândalo terrível esse. Eu nunca vi nada igual. Eu acho que ninguém nunca vai ver nada igual isso. Nunca vai acontecer isso novamente. Ele fala, ó, porque trazem, Pilatos falando, né? Porque trazem a mim o preso, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, registrado no verso 31. Qual é a sentença de vocês? Pilatos perguntou. Perguntou Pilatos. A morte, responderam. Você viu? Pilatos perguntou, se fosse um caso para vocês julgar, qual seria a condenação de vocês? Eles falaram que a morte. Você viu que a morte. Aí fala, mas nós, eles falando, né, os líderes judeus, mas nós não temos autoridade para condenar ninguém à morte. Pilatos não era juiz justo ou responsável. Você viu que eles não tinham autoridade, senão eles teriam matado Jesus logo de início. No primeiro lance ali, eles já matavam Jesus, mas eles não tinham autoridade, porque sem autoridade religiosa, eles não tinham autoridade civil. Você percebe? Então é bem explicado. Religião é uma coisa, né, e justiça civil é outra coisa. Então o governador era uma coisa e a religião, a igreja é outra. Até hoje, né, não é bom misturar. Eles misturam, mas não é bom misturar religião com política, né, que a gente fala por aí. Sempre que misturou, deu problema. Então nesse tempo aqui, eles não podiam, os judeus não tinham autoridade para matar, para condenar ninguém. Eles poderiam repreender, disciplinar, né, conforme repreende um pastor, um padre, né, mas não condenar, matar alguém. Você viu que o texto está dizendo aqui, ó. Aí fala, Cristo havia sido preso por motivos religiosos, e isso não teria qualquer valor para Pilatos. Você viu o que eu acabei de falar aqui escrito está mais resumido, né? Então você viu, não tinha valor nenhum para Pilatos, porque o negócio de Pilatos era autoridade, era prender, né, matar e assim por diante. Religião não tem nada a ver com isso. Então por isso que eles não podiam fazer isso. Ele fala, olha, eles começam a inventar mentira para cima de Jesus. Aí eles começaram a falar assim, ó, pegamos este homem dizendo para as pessoas não pagarem impostos. Aí o imperador afirmava ser ele o Cristo, o rei. Está registrado em Lucas 23, 2. Então eles falavam que Jesus pegou Jesus falando que não era para pagar imposto ao imperador. Se você ler lá em Mateus 17, versículo 27, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, vai lá no lago, pega o primeiro peixe que você fisgar, na boca dele tem uma moeda, pega essa moeda, esse dinheiro, né? Vai lá, paga o meu imposto e o seu. Então Jesus pagou. Eu estou lendo a Bíblia decorada para vocês, lá em Mateus 17, 27. E tem várias outras passagens. Jesus não era sonegador de impostos, Jesus pagava impostos, só que ainda fazia os outros pagar, porque ele falou para Pedro: você vai lá, paga o meu imposto e o seu. O Jesus, Mateus 17, 27, repetindo aí para você. Você percebeu a mentira aqui? Diz que eles falavam que Jesus falava, eles falando aqui que Jesus falava que não era para pagar imposto, sendo que o próprio Jesus pagava imposto, ainda fez Pedro pagar o dele também. Não você viu isso? Você percebeu aí a mentira? Aí fala, ó, as três acusações não tinham fundamento. Você viu? A primeira eu tenho certeza, né? Que eu já falei aqui por quê. Ele fala: os sacerdotes sabiam disso, mas estavam dispostos a jurar falsadamente. Você viu aí? E Pilatos compreendeu o propósito deles. Então ele estava disposto a mentir. Eles iam mentir então por isso que eles inventavam essas coisas todas, porque eles alimentavam essas coisas deles aí, esse argumento deles, com a mentira. Eles inventavam coisas contra Jesus e não tinha ninguém para desmentir, porque eles eram a autoridade máxima da igreja. Não tinha ninguém, os pastores eram os pastores. Se fosse um membro, uma pessoa qualquer da igreja, poderia surgir alguém lá e falar: não, esse camarada aí está mentindo.
né? Ele está mentindo. Mas não tinha ninguém, eles eram a autoridade máxima. Então tudo que eles falavam para Pilatos acreditava. Pilatos acreditava. É tipo um advogado, né? O advogado vai lá, tudo que ele fala para o juiz acredita. Então e dá a sentença. Você percebeu? Então aqui ocorre a mesma situação. O que eles falaram lá para Pilatos foi que Pilatos acreditou. Pilatos não estava lá na rua para ver o que estava acontecendo. Então eles inventaram um monte de mentira, levou testemunha falsa, né? Testemunha falsa para testemunhar falsadamente. É o que está escrito aqui contra Jesus. E conseguiram condenar Jesus. Até hoje, você viu, até hoje rola isso por aí. Até hoje. Leva testemunha falsa lá no tribunal, você já viu? Eu me lembro, na época, me colocava na justiça. Eu mexia com muita gente, muito empregado, muito funcionário. E eles saíam, me colocavam na justiça, colocava a empresa na justiça e arrumava testemunha falsa. Falava que trabalhava 24 horas por dia. O camarada não dormia, não comia, horas extras. E eu tinha que pagar aquilo tudo. Você acredita? Você acredita? Então, você entendeu? Na prática, eu tenho essa experiência aí. O que é sofrer uma acusação falsadamente, uma mentira que te condena você, e você tem que pagar? Jesus pagou com a morte, né? Aí eu pagava com dinheiro, dava um absurdo de dinheiro, e eu tinha que pagar aquilo para o funcionário. As mentiras que eles inventavam lá, levavam testemunha falsa. O advogado mentia, eles arrumavam o advogado para mentir e levava testemunha falsa, mentia e me condenava a empresa e eu tinha que pagar. Você acredita? Quantas vezes eu passei por isso? Então eu sei o que é uma situação dessa aí. Não igual a de Jesus, né? Claro, não é igual a de Jesus. Fala assim: és tu o rei dos judeus? Pilatos perguntando aqui, ó. O Salvador respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 2. Por que Jesus se fechou para Pilatos? Jesus se fechou para Pilatos. Tem gente que pensava, Jesus era mal educado. Porque olha o que ele respondeu aqui. Sabe por que ele se fechou aqui? Porque ele sabia que Pilatos falava que ele não necessitava de um Salvador. E o Pilatos, ele não precisava de arrependimento. Então por isso que Jesus se fechou para ele. Tudo que ele perguntava para Jesus ficou em silêncio o tempo todo, porque não tinha sentido Jesus conversar com Pilatos. Pilatos não ia aceitar nada que Jesus falasse. Jesus conhecia o coração dele e sabia disso. Então Jesus preferiu ficar calado o tempo todo. E quando ele respondia desse jeito aqui, ó. Tem gente que pensa que é forma grosseira, mal educado. Não é nada disso. Porque eu falo que Jesus era sábio o suficiente para saber que Pilatos não aceitava Jesus. Se Jesus falasse ali, nada que Jesus falasse, ele não ia aceitar. Então Jesus não perdeu o seu tempo, está certíssimo, né? Está certíssimo. Fala, os gritos foram repetidos pela multidão, que ele fosse condenado à morte. Pilatos ficou confuso. Você viu aí? Pilatos ficou confuso. Mais uma vez aqui, ó, os gritos da multidão, das pessoas, né? A voz do povo é a voz de Deus. Imagina se a gente pode pronunciar aí uma frase dessa, né? Você viu? Era o povo aqui, ó. O povo que falou e Pilatos obedeceu ao povo aqui. E fala, toda a atitude de Cristo mostrava que ele era consciente de sua inocência. Pilatos estava admirado de sua postura. Jesus tinha uma postura fantástica, né? Uma postura fora de sério, diferente de todos os outros seres humanos que já passou aqui por essa terra, que impressionou Pilatos várias vezes. Jesus impressionou Pilatos. Só que Pilatos não adiantou, o coração duro demais, né? Fala, Pilatos desejou conhecer a verdade, olha aí, mas sua mente estava confusa. A grande oportunidade de Pilatos havia passado. Você viu? Já havia passado. E fala, o que é a verdade? Pilatos perguntou. O que é a verdade? Perguntou. Mas não esperou a resposta. Não adianta nada. Você perguntar para Jesus, perguntaria para Jesus ali, qual é a verdade? O que é a verdade? Na Bíblia diz assim, o que é a verdade? Mas ele não esperou Jesus responder. Porque se Jesus fosse responder, você sabe qual seria a resposta de Jesus? É que está lá em João 14, verso 6. Jesus ia responder assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é incrível esse texto? Eu estou lendo a Bíblia decorada para vocês.
Então Jesus respondeu o que está escrito lá em João 14, verso 6. Mas Pilatos não esperou. Jesus ia falar que ele era a verdade. Você percebeu? Jesus falando, eu sou a verdade, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus respondeu desse jeito para ele. Aí ele não esperou. Satanás trabalhou na mente dele ali e não deixou Jesus responder. O Pilatos esperar a resposta. Não esperou a resposta. Quando perceberam que Jesus poderia ser solto, pareciam prontos a despedaçá-lo. Os sacerdotes diziam: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, e agora chegou até aqui. Os líderes estavam desesperados, eles não sabiam nem o que fazer e nem o que falar. Ele começou por lá e agora chegou até aqui em Jerusalém. Como é que nós vamos fazer com esse homem? Isso que eu falei está registrado em Lucas 23, capítulo 5. Você viu, eles estavam todos desesperados. Prosseguindo, ele fala: esse Herodes era o mesmo cujo as mãos estavam manchadas com o sangue de João Batista. No entanto, Herodes desejava ver Jesus. Você percebeu? Esse Herodes aqui é que mandou cortar a cabeça de João Batista. Agora você imagina com quem que Jesus estava. E você sabia que o João Batista é primo de Jesus, né? E olha de frente com quem que Jesus estava. Eles estão falando que esse Herodes aqui, esse governador aqui, era o mesmo que tinha as mãos sujas de sangue, que mandou cortar a cabeça de João Batista. Não é incrível? Como é que um camarada desse ia arrepender? Como é que Jesus ia pregar para um camarada desse, se ele não ia aceitar nada? Era um criminoso, um assassino dos mais covardes da face da terra, que o que ele fez com João Batista não se faça com ninguém, né? Fala, Pilatos ficou convencido de que Cristo fora acusado por maldade e por inveja. Você viu? É o texto que eu li lá, Mateus 27, versículo 18. Você percebe? Por isso que eu falei, se ele sabia de tudo isso, por que ele tinha que chicotear Jesus? Por que ele tinha que maltratar Jesus, surrar Jesus, ou então matar qualquer coisa? Se ele tinha consciência da inocência de Jesus. Dá para entender um camarada desse? Dá para entender? Então ele fala assim, Herodes prometeu que se Jesus realizasse algum milagre em sua presença, seria solto. Mas o Filho de Deus não faria nenhum milagre para se livrar da dor. Você sabe por que eles queriam que Jesus fizesse um milagre aqui? Isso aqui o diabo estava por trás, porque se Jesus fizesse qualquer milagre, qualquer coisa em benefício dele próprio, Jesus seria derrotado. Jesus seria derrotado e passaria toda a regalia para o diabo, Satanás. Você percebeu? Jesus não poderia ser mais o Filho de Deus, não poderia ser mais nosso advogado, ou seja, ele perderia toda a regalia, se ele operasse qualquer milagre em benefício dele próprio. Você lembra lá em Mateus capítulo 24, capítulo 4, que a tentação lá no deserto de Satanás, transforma essas pedras em pães, atira daqui abaixo, porque ele queria que Jesus pecasse. Ele queria que Jesus pecasse, porque se Jesus operasse qualquer milagre aqui, em benefício para defender ele mesmo, ele estaria pecando, ele seria um pecador, e aí perdia toda a regalia. O diabo é inteligente, você percebe? Você percebe? Por isso que ele entrou aqui, ele queria, tentando para Pilatos fazer Jesus operar um milagre, para Jesus perder tudo e sair ele entrar no lugar de Jesus. E fala, ele tinha medo de que Jesus, olha só, eles, o povo, esse eles aqui é o povo. Ele fala assim, eles tinham medo de que Jesus realizasse um milagre naquele momento. Essa manifestação seria um golpe mortal para seus planos. O que eu acabei de falar aqui, meu amigo? O que eu acabei de falar aqui, meu irmão? Você viu aqui? Eles tinham medo que Jesus realizasse um milagre, porque se ele realizasse um milagre ali, seria mortal para eles. Seria mortal para ele, mas Jesus não realizou, porque Jesus não poderia, repito, Jesus não poderia fazer isso também, porque prejudicava a si próprio. Jesus prejudicava, um monte de gente prejudicava ele próprio, ele perdia todo o direito, toda a regalia, e prejudicava também os judeus, que aí ele não morria nada,
e ficava lá pregando o resto da vida lá, atrapalhando eles lá nas igrejas deles, né? Não é incrível a história? Vai prestando atenção, você tem que prestar atenção para assim, que entra na sua mente, para você prestar o quanto é importante a ligação, né? Uma coisa vai ligando com a outra, e vai deixando a gente cada vez o coração mais impactado. Ele fala aqui, ó, o silêncio de Cristo perturbou Herodes. Cristo não tinha palavras para os que somente desejavam pisar a verdade com seus pés profanos. Você viu aqui? Jesus não tinha palavra para uns camaradas desses, uns tipos de gente igual esse aqui. Ele não tinha palavra para falar para eles, não. Ele pregava para os discípulos, para as pessoas arrependidas, pessoas que aceitariam a mensagem, e não para pessoas que não aceitavam, que estavam desejando era a morte dele, né? E desejando não, matou ele, né? As pessoas que mataram ele. Como que ele ia pregar com as pessoas dessas? Não tinha como, não tem cabimento, não tem sentido. Não tem sentido, né? Você pregar para uma pessoa que está planejando matar você. Como você vai pregar para uma pessoa dessa? Você não tem cabimento, né? Então você percebe? Então olha aqui, ó, ele se fechou para o arrogante, olha aí, ele se fechou para o arrogante rei que não sentia a necessidade de um salvador. Não é incrível? Olha que coisa incrível isso aqui, você viu? Se você é um impostor, isso aqui Pilatos está falando com ele, se você é um impostor, merece a morte pelas mãos do povo. E houve uma agitação em torno de Cristo como animais ferozes. Você percebeu que não era gente que estava ali? Quem estava ali era animais ferozes, usados por Satanás, pelo diabo, pelos demônios. Então, por isso que eu falo, a gente tem que prestar muita atenção nisso, que é um tema espiritual, é um tema muito espiritual, não é fisicamente, é espiritualmente. Quem tem que estar por trás de tudo ali é um espírito maligno, um espírito de Satanás que estava por trás de fazendo toda essa obra ali. Era o diabo que estava por trás de tudo isso. Que o inimigo de Jesus é o diabo, é Satanás. E ele estava usando pessoas ali, né, para maltratar, para matar Jesus. Você não é incrível isso aqui? E fala, Herodes se ajuntou à multidão para humilhar o Filho de Deus. E os soldados, se os soldados romanos não tivessem intervido, o Salvador teria sido feito em pedaços. Todos os romanos se uniram nesse insulto. Eles teriam lixado Jesus. Eu acho que eu já preguei aqui sobre isso aqui, mas eu vou repetir. Se eu tiver pregado, eu vou repetir. Eles teriam lixado Jesus. Os soldados romanos, o ódio contra Jesus era tão grande que se os soldados romanos não protegem Jesus, a polícia, né? Hoje nós conhecemos como polícia. Se a polícia não protege Jesus, eles teriam lixado. É o que está escrito aqui, ó. Eles teriam despedaçado. Ter despedaçado, ele é mais do que lixado. É acima de lixado. Você já viu uma pessoa quando comete um crime bárbaro aí, né, um estupro de uma criança ou coisa parecida aí, as pessoas vai e lixa ele, né, mata ele lá, justiça com as próprias mãos. E o que eles queriam fazer com Jesus era isso. Então se não prende Jesus, se os Pilatos, a polícia não prende Jesus e protege Jesus, eles tinham despedaçado Jesus lá. Como é que você se explica uma coisa dessa? Não tem explicação. Não tem explicação para uma coisa dessa aqui, que eles fizeram com Jesus. Por isso que eu faço questão de pregar sobre esses temas, né, para que as pessoas fiquem sabendo de coisas mais profundas, que as pessoas fiquem sabendo de coisas mais aprofundadas. Você sabia disso? Você sabia disso, que a polícia teve que proteger Jesus, porque senão o povo despedaçava ele? Que dia que um pastor pregou isso para você? Que um líder espiritual pregou isso para você algum dia? Aqui nós pregamos sobre isso aí. Nós pregamos coisas profundas. Por isso que você não pode perder. Vê até o final. Fica vendo esse vídeo aí até o final. Quanto mais para frente vai ficando cada vez mais enfatizado. Olha aqui, ó. Ninguém foi capaz de provar uma única acusação. Portanto, eu castigarei, diz Pilatos, e depois o soltarei. Verso 16. Você dá para entender um homem desse? Dá para você entender se um homem desse é autoridade?
Ele falou: ninguém foi capaz de provocar uma única acusação, portanto eu castigarei e depois soltarei. Nunca vi falar isso, castigar uma pessoa, sendo que não tem prova, não provou nada, ninguém conseguiu provar nada do que Jesus fazia, e ele falou: eu vou castigar ele, depois eu solto. Castigar por quê? Você percebe? E isso aí que me deixa curioso, sabe? É por causa disso aí. Ele fala: nesse momento Pilatos mostrou sua fraqueza. Você viu aí? Nesse momento ele mostrou sua fraqueza, que o homem não devia nada. Ele falou: eu vou chicotear, depois eu soltarei. Ele fala: a esposa de Pilatos havia sido visitada por um anjo do céu, tinha visto em sonho o Salvador conversando com ele. Ela ouviu-o entregar a Cristo aos seus assassinos, viu a cruz erguida no Calvário, viu Cristo sentado em uma grande nuvem branca. Então, com um grito de terror, ela acordou e descreveu imediatamente a Pilatos as palavras de advertência. Você viu o que aconteceu com a esposa de Pilatos aqui? Com a esposa de Pilatos, ela teve, você viu? Por isso que lá no início, quando eu li lá, eu falei: a esposa de Pilatos falou para ele: ó, você não tenha nada com esse homem, não faça nada com esse homem, porque ele é inocente. Então a esposa de Pilatos chamou ele, o esposo, e conversou com ele: não faça nada com esse homem. Mas para agradar o povo, o povo votar nele de novo, o povo reeleger ele de novo, né? Ele pegou, fez o que o povo queria, para poder ganhar as próximas eleições. Provavelmente ele seria um outro candidato, e para eles votar nele de novo. Você percebeu o que a política faz com a pessoa? Você percebeu o que Pilatos fez por causa? Isso aqui é interessado nos votos das pessoas na próxima eleição. Por isso que ele obedeceu ao povo, condenou uma alma inocente para poder o povo ficar a favor dele e ele permanecer no cargo. Grava isso aí, meu amigo, meu irmão, na sua memóriazinha. Não se envolva com esse homem. A mulher continua aqui, a mulher de Pilatos: não se envolva com esse homem inocente, porque hoje em um sonho eu sofri muito por causa dele. Eu já li, né? Mateus 27, 19. Pilatos foi forçado a reagir, lembrou-se de um costume que poderia libertar Jesus. Barrabás, que havia recebido a sentença de morte, esse homem tinha afirmado ser o Messias. Você percebe quem é que tinha que morrer aqui? Era Barrabás, não era Jesus. Barrabás é que estava perturbando. Jesus não perturbava ninguém. Barrabás estava perturbando, dizendo que ele era o Messias. Você vai ver coisa mais importante lá na frente. Eu vou ler mais rapidamente aqui, que o nosso tempo já estamos com 46 minutos de pregação. Vou ler mais rápido aqui. E falar: ele queria solucionar, ele aqui é Barrabás. Ele queria solucionar os problemas do mundo sob uma solução satânica. Olha aí, uma solução satânica. Ele agia contra o governo romano. Os próprios romanos, em forma humana, estavam na multidão. Os próprios demônios, o que eu falei para vocês? Os próprios demônios, em forma humana, estavam na multidão. O que eu falei para vocês? Quem estava lá era Satanás. Não falei para vocês que é o diabo que estava lá? Era o diabo que estava lá em forma humana. Agora o texto da narrativa provou aqui, ó, o que eu falei. Não é maravilhoso saber disso? Olha aí, as pessoas não queriam provas da inocência de Cristo, mas sim sua condenação. Você percebe? Elas não queriam prova, não, elas queriam condenar, mas não queria saber de prova, não. Aqui fala: Pilatos sentou-se lá, salva-lo. Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. De novo, você viu aqui? Lucas 23, 22. Crucifica, responderam todos. Cuspiram nele, batia na coroa que ele tinha na fronte. Com isso, os espinhos eram cravados em sua testa e o sangue gotejava pelo rosto e pela barba. Satanás guiava a cruel
aglomeração nos maus tratos. Os inimigos de Cristo tinham pedido um milagre como prova de sua divinidade. Você viu? Pediram prova, mas era para Jesus pecar. Eles queriam que Jesus fizesse milagre para ele pecar. Grande foi a ira de Satanás ao ver que todos os maus tratos causados ao Salvador não forçaram a soltar uma só queixa. Satanás queria que Jesus reclamasse de alguma coisa. Jesus não reclamou de nada. Ele ficou irado. Você viu que grande foi a ira dele. Quando Pilatos entregou Jesus para ser açoitado, imaginou que despertaria a piedade da multidão e tinha esperança de que achassem suficiente esse castigo. Então Pilatos ele pensava que ele não precisava matar Jesus, só o castigo satisfazia o povo, mas o povo queria que matasse. Não era só castigo, só o castigo não resolvia. Você viu aqui? É o que está escrito aqui, ó. O rosto do Salvador não se desfigurou diante dos inimigos. Pilatos estava admirado diante da paciência do Salvador. Alguns olhavam para o seu rosto em busca de um sinal de que ele era um criminoso ou alguém perigoso. Você viu, as pessoas estavam buscando aqui alguma condenação em Jesus, mas não conseguia nada. Não conseguia nada, porque o homem era inocente. Ninguém conseguia nada. E fala, com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Está registrado no verso 7. Jesus era filho de Deus, mas se ele falar, eles falavam, ele está se fazendo de Deus. Ele é um João ninguém qualquer aí, e está se fazendo de Deus. Por isso que eles tinham a raiva de Jesus, era por causa disso. Por isso que Jesus não falava quem ele era. Quem me entregou a ti, disse Jesus, maior pecado tem. Verso 11, nesse caso aqui é Judas, né? Judas Iscariote foi o maior pecado, está registrado no verso 11. Pilatos lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, fique o caso com vocês. Mateus 27, 24. Pilatos disse consigo mesmo, ele é um Deus. Eu não falei para vocês que estava escrito aqui? Ele é um Deus, Pilatos falou. Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, versículo 25. Aqueles que zombaram e o feriram, estarão lá sacerdotes e autoridades contemplarão novamente a cena do tribunal e aparecerá diante deles como se escrita com letras de fogo. Você viu o julgamento de Jesus vai aparecer para esses camaradas tudo de novo quando Jesus vier, tudo escrito em letra de fogo. Eles vão ler tudo escrito em letra de fogo. Esse pessoal aqui, você viu o que está escrito aqui, ó? É o que está escrito aqui. Caia sobre nós e sobre o sangue dos nossos filhos, receberão a resposta. Apocalipse capítulo 16, versículo 16 e 17. Agora presta atenção, eu vou fechar com essa aqui, ó. Já estamos com 52 minutos já de pregação, precisamos encerrar, mas eu quero fechar com essa daqui, ó. Com essa daqui. Barrabás representava Satanás. Eu falei para vocês que no final eu ia fechar com isso aqui. Barrabás representava Satanás. Cristo era o representante de Deus. Presta atenção nos dois personagens. Cristo havia sido rejeitado, Barrabás escolhido. Meu amigo, meu irmão, depois com essa daqui, o que você vai fazer agora, depois de você ficar sabendo de uma situação dessa aqui? Eu vou repetir, não vou nem ler não, eu vou repetir aqui de frente para as câmeras aqui, de frente para as câmeras, eu vou repetir aqui, ó. Satanás, Barrabás representava Satanás, e Jesus representava Deus. Quem foi que as pessoas escolheram? Escolheram Barrabás ou Jesus? Dá para você anotar aí, você tem uma caneta aí,
se você não, às vezes você vai esquecer depois, se anotar no papel, no caderno aí, esse texto aqui. Você lembra lá no Jardim do Éden? Lá no Jardim do Éden, o que foi que eles obedeceram? Adão e Eva obedeceram quem lá? Obedeceram a Deus ou obedeceram a Satanás? Hein? Estou perguntando aí, vou deixar essa resposta no ar aí. Obedeceram a Deus ou obedeceram a Satanás, Adão e Eva? Você viu aqui, o povo obedeceu Satanás de novo e não obedeceu a Deus. Vou encerrar aqui, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.